Paz do Senhor, amados, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Passando para desejar um ótimo começo de semana a vocês, uma ótima semana debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. E passando para trazer uma palavra para o teu coração nessa noite. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei de um Deus que tem uma palavra para o teu coração. Que se encontra em Mateus capítulo 8, versículo 6, que diz assim: E dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Aqui essa palavra é a palavra do centurião, que ele tem um criado e ele pede a Jesus pelo criado dele, que o criado dele está em cima de uma cama paralítico e atormentado ainda, e ele vê Jesus, e na hora que ele vê Jesus, ele passa, vou levar para quem pode resolver o meu problema. E ali ele fala com Jesus o que o criado dele está passando. Ele não vai pedir a bênção para ele vai pedir a bênção para um criado dele. Ele vai pedir a bênção para uma pessoa que presta serviço para ele. E o que eu tô querendo dizer com isso? Ele foi pedir a bênção para quem realmente poderia resolver. Quantas vezes você levou o que você achou, o que você acha que pode resolver sozinho, ou que você achou que outra pessoa poderia resolver para você e não resolveu, só complicou mais a sua situação. Ei, Cristo está querendo dizer pra gente nessa noite: ei, leve para mim o problema que você está passando, leve para mim a dificuldade que você está passando, porque eu sou um Deus que pode resolver o teu problema. E a passagem diz que Jesus liberou uma palavra e Jesus disse: eu irei, ele darei saúde. Jesus falou que ele iria e daria saúde para o criado do centurião. Mas o centurião, ele fala: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Eu também tenho os criados e servos que eu mando ir e vai, que eu mando fazer e faz, que eu mando vir e vem. Então o Senhor fala para ele no versículo 10, parte B do versículo, que diz assim: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aquele criado, ele não só creu, mas ele colocou fé no que Cristo podia fazer na vida do criado dele. Aquele centurião, ele passou a crer que Cristo podia mudar o quadro da história do criado, do funcionário dele. Ele não só creu, mas ele colocou fé que aquilo ali iria acontecer. Eu vou provar isso para você, porque a palavra de Deus diz aqui no capítulo 9, do versículo 20, diz assim: e eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua roupa, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. O que o Senhor está querendo dizer para mim e para você nessa noite: ei, você está orando? Beleza. Você está lendo a palavra? Glória a Deus. Coloca uma pitada de fé nisso tudo que você está fazendo, e Deus vai mudar o quadro da tua história, você pode ter certeza, porque a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, mas que a gente crê que vai acontecer. Ei, eu não estou vendo que eu vou chegar ali, mas eu estou crendo pela fé que eu tenho em Cristo, que o Senhor vai me colocar ali. Ei, eu não acredito, eu não estou crendo que o quadro daquela pessoa ali que está no hospital vai mudar. O médico falou que não tem mais jeito. Ei, mas a palavra de Deus está dizendo que se você colocar fé e pedir, Deus vai fazer, porque aquela mulher, ela já sofria há 12 anos de um fluxo de sangue. Eu imagino que ela já foi em médicos, que ela tinha gastado o dinheiro todo dela para tentar ser curada, e ela não conseguiu. E quando ela viu Jesus, imagino eu, né? A Bíblia não me impede de imaginar, né? De conjecturar o que aconteceu. Ela desesperada, ela falou: se eu somente tocar na orla de Jesus, eu serei curada. E Jesus libera também uma palavra para ela, dizendo: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. O que salvou ela? Tocar na orla de Jesus ou a fé dela? O que salvou ela? Tocar na orla? Ela tocar na orla de Jesus ou a fé dela? Ela colocou a fé dela em prática e ela chamou a atenção de Cristo. Ela chamou a atenção de Cristo. Ela chamou a atenção do Senhor, dizendo: ei, eu quero a minha cura. Ei, eu quero
que eu seja limpa, que eu seja curada. Ela colocou fé naquilo ali que ela está fazendo, ela passou a crer que ela já estava curada quando ela tocou na veste de Jesus, que ela fala, se eu tão somente tocar na orla, eu serei curada. Antes dela tocar, ela já estava crendo e depositando fé que se ela tocasse, ela seria curada. Jesus Cristo libera uma palavra para ela, vai filha, tua fé te salvou. A tua fé pode te salvar, pode mudar o quadro da tua história. Ei, não é hora de você desistir, não é hora de você abaixar a cabeça. É hora de você levantar e ir em frente. É hora de você levantar e continuar marchando. Porque a palavra de Deus diz também que tem guerras que a gente vai guerrear, mas tem guerras que Deus vai guerrear pela gente. Que a gente só tem que acreditar e depositar a nossa fé em Deus. Ei, porque andas ansioso? A palavra de Deus diz, lançai toda a vossa ansiedade em mim. Cristo está falando, a palavra de Deus diz para a gente lançar a vossa ansiedade nele. Então lança a tua ansiedade ao Senhor e deposita a tua fé nele. Ninguém pode fazer. Por quê? Porque Deus, Jesus Cristo, no momento ele estava com fome, ele viu uma figueira e ele queria comer um fruto daquela figueira. E quando ele chegou perto da figueira, não tinha fruto. Ele tocou na figueira e ele falou que ninguém mais comeria fruto daquela figueira. Ele amaldiçoou aquela figueira ali. E no outro dia, quando ele saiu com os discípulos olharam para a figueira e viram que a figueira estava seca. E Jesus ali ensina eles falando, filho, se vocês tiverem fé, vocês podem mover uma montanha de um lugar por outro. Mais uma vez Cristo falando de fé, mais uma vez a fé podendo mover algo que a gente não está enxergando, mas que a gente está crendo que a gente vai resolver, que a gente vai dar jeito, não pelo nosso jeito, mas pelo jeito do Senhor, não pela nossa mão, mas pela fé, porque a palavra mesmo de Deus diz, não enxergue pela sua vista, enxergue pela fé, porque a palavra de Deus diz que os nossos olhos são luz, né? E se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. E se nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será mau, né? Então, muitas das vezes, o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, a gente pode depositar a confiança ou a gente pode depositar uma expectativa em pessoas que não vão fazer aquilo que Cristo vai fazer por você. Cristo está falando nessa noite só o quê? Entrega em minhas mãos, deposita a tua fé e deixa que eu faça. Porque o centurião ali, ele foi pedir para o criado dele. E ele liberou uma palavra para o Senhor falando, não precisa entrar debaixo do meu telhado, somente uma palavra. E o meu criado, ele vai melhorar. E Cristo falou que nem em Israel ele achou tanta fé assim, né? Então ele passou a crer e ter fé que Cristo podia mudar. A mesma coisa a mulher. A mulher já sofria há anos de um fluxo de sangue. E ela toca na orla de Jesus. E Jesus fala para ela, tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. E mais uma palavra para completar, que se encontra em Mateus capítulo 9, versículo 27, que diz assim, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, chamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os dois cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes, credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram e Jesus advertiu-os dizendo, olhai que ninguém saiba, mas tendo eles saído divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Mais uma vez as pessoas foram curadas, os 2 cegos foram curados porque eles passaram a crer, passaram a ter fé naquilo que Cristo podia fazer na vida deles. Ei, a palavra nessa noite é não desista, deposita a fé naquilo que Deus pode fazer na tua vida e Ele muda o quadro da tua história, porque Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Fica com essa palavra, que essa palavra possa entrar no teu coração, deixa teu like nesse vídeo, compartilha, que Deus abençoe você e a sua casa, amém? Fiquem com Deus, deixe um comentário
Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus, irmãos.